Algo muito difícil. Porque começou a ter um problema de locomoção. Ele não conseguia andar. Minha mãe começou a perceber que ele nas pernas, ele se queixava de dor. Começou a andar aos médicos e os médicos nada diziam, não diagnosticavam, simples reumatismo. E, enfim, e nada solucionava aquela ferida. Procurando várias opiniões médicas, um dos médicos, né, e olhou, diagnosticou aquela situação dele devido aos exames. Não vai pra calça depois, mano. Pra calça. Até levar até o hospital. Ele falando. Dessa enfermidade. Eu tô entendendo nada, porque tá baixinho no celular. Vai ficar baixo também. Aumenta mais. Uma batalha da minha família que foi para lutar contra essa enfermidade da vida do meu irmão. Ele tinha apenas 5 anos quando essa enfermidade foi diagnosticada. Foi justamente nessa época em que eu tinha por volta de 11 para 12 anos. Começamos já tínhamos educação de Deus. E agora, conhecendo a Deus, começamos a perceber a Deus. E minha família, como já disse, na época, influenciada por alguns amigos, pessoas, né, e aquela questão era uma questão espiritual, e o conduziram ao espiritismo em algumas ocasiões, e nada não deu jeito, e ele foi tratado ali naquele hospital, e ele passou 3 anos exatamente. Foi, até hoje, pelo menos meu pai e minha mãe testemunham de que os médicos se admiraram com a resistência daquela criança. Porque a maioria das crianças que tem esse problema, infelizmente, elas falecem com menos tempo do que 3 anos, 1 ano e meio, ou até menos. Mas Deus estava trabalhando. Eu lembro que, intercedendo pela cura dele por várias vezes, crente, e eu tive a ideia, mas não foi ideia minha, foi o Espírito Santo que deu, de brincar de culto. Né? Brincar de culto na minha casa com o meu irmão, meus primos, né? E assim eu tinha um quadro negro, na época era verde, né? De giz ainda, e coloquei ali um versículo bíblico, peguei a Bíblia, e coloquei eles assim sentados, e comecei a pregar para eles, falar do amor de Jesus, falar de Deus, falar de que eles necessitavam de salvação. E eu perguntei, quem quer aceitar Jesus? E o meu irmão levantou a mão e disse, eu quero aceitar Jesus. Aí, tá vendo tu? Glória a Deus. Eu disse, eu vou fazer uma oração. E você ora comigo. E eu fiz a oração de confissão com ele. Ele ali aceitou Jesus como Salvador. Minha mãe nessa brincadeira, nessa decisão, e o Espírito Santo trabalhou nela. É testemunho de Deus. Para estudar, né, com a minha professora, que foi a minha primeira professora no primário ainda. E ela é uma crente. Aleluia. E lá, naquela escola, havia cânticos, havia oração, havia ministração da palavra. Então, o trabalho do Espírito Santo para prepará-lo foi tremendo. É claro que a nossa oração era que ele se salvasse, que ele vivesse. Mas, infelizmente, depois de 3 anos, os médicos, em janeiro de 94, os médicos chamaram meus pais e disseram, olha, não, mas leve ele para casa, para que você possa gozar os últimos dias de vida dele com vocês. Isso depois minha mãe me contou e eu fiquei muito abalado. Foi o mês de março, isso foi em fevereiro, o resto de fevereiro e março foi de muita oração e muita batalha com Deus. Porque eu queria a cura do meu irmão. Você que está enfermo, meu querido, eu sei que o desejo é a cura, o desejo é um milagre.
mas a soberania de Deus ela é maior. A soberania de Deus, porque Deus ele conhece, né, o nosso futuro, conhece tudo. E naquela ocasião, intercedendo, o Senhor começava a confrontar o nosso coração, ao invés de confirmar a cura. E nesse período que ele agora estava em casa, às vezes não comia direito, enfim, era realmente os últimos dias dele. E era uma preparação. E lembramos que naquele dia em que ele faleceu, naquela manhã, Luan vai sair na gravação, porque ele sentiu muitas dores. E logo que amanheceu aquele dia, ele começou a confessar algo tremendo, porque ele estava recebendo agora revelações de Deus, porque ele estava sentindo realmente o momento da partida. E ele chamou meu pai, chamou minha mãe, a princípio disse: mãe, vem cá. E ela se aproximou dele e abraçou ela bem forte. E disse: mãe, não se preocupe. Jesus está aqui e veio me buscar. Aleluia. Glória a Deus. E ele abraçou meu pai e disse: meu pai, Jesus está aqui me buscar. Meu pai disse: meu filho, põe na sua cabeça, quero me confortar. Mas é uma revelação de Deus, ele estava ali vendo, eu creio que ele estava vendo o Senhor Jesus, vendo os anjos ali, né, mediante a decisão que ele havia tomado para o guardar. E ele começou a reunir a família e também nos aproximou de nós, e como eu era o único irmão dele, né, só éramos nós, ele se aproximou de mim, eu me aproximei dele, nós nos abraçamos e eu comecei a chorar, né, ele também, muito emocionado, e disse assim, ele até usou o apelido de infância, né, que a gente tinha, e ele disse: meu babito, ele me chamava assim, meu babito, eu vou pro céu e a gente se vê lá. Convicção. E ele começou a se despedir de um por um. Tá ouvindo, Luan? Meus pais começaram a ligar, glória a Deus, para os familiares, e naquele dia, aquele sofrimento que ele estava passando foi se transformando cada vez mais em gozo para ele. Ele agora estava confortando a todos nós da sua partida. E isso aconteceu por volta de 8h30, 9 horas. E também Deus começou a revelar algumas coisas a ele, para deixar sinais aos meus pais, né, para que crescem, que ele foi guardado pelo Senhor. E ele começou a dizer: pai, cadê as coisas da casa? Estou vendo tudo escuro, não tem nada aqui, eu estou sozinho. Né? Talvez meus pais entenderam que talvez ele estivesse tendo uma visão acerca da cova, do lugar onde ele, da gaveta onde ele seria colocado. Depois ele começa a conversar assim, dizendo que via 2 árvores tremendas sobre a casa onde ele estava. E depois do seu sepultamento, meu pai olhou para o céu e disse: olha, eu acho que foi a respeito disso que ele estava falando. Porque no lugar onde ele foi sepultado, havia realmente duas mangueiras muito grandes e frondosas que davam sombra ali naquele lugar. E foi realmente um momento muito pesado para toda a família. Eles não entendiam, para eles foi uma perda muito grande, mas o Espírito Santo estava me confortando, dizendo: eu guardei teu irmão, e aquela palavra que ele tinha me dito realmente ficou marcada no meu coração. E naquela ocasião, quando nós voltamos daquele sepultamento, todos abalados, uma das nossas irmãs em Cristo estava ali em nossa casa e começou a confortar nossos pais com a palavra de ânimo, de força, de vigor, através da palavra de Deus, e dizendo que eles aceitassem, porque foi a vontade de Deus para a vida deles. E naquele momento, meu pai disse uma frase que se tornou o lema da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele simplesmente disse para aquela irmã Amália, que também já dorme no Senhor. Ele disse: irmã Amália, Deus me deu 2 filhos. Um está com ele e o outro vai trabalhar para ele.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que profecia, né? Aham. Que profecia de um pai, né? O Senhor, ele assina embaixo. Glória a Deus. E graças a Deus estamos aqui, né? Trabalhando com o Senhor, servindo a Ele com fidelidade. É claro que a nossa adolescência, devido a essa experiência, foi realmente atribulada, né? Porque quando a gente tem essa experiência assim, de perder um irmão, a gente sempre quer ter dos amigos o irmão que não temos. E em alguns momentos da minha vida, esses amigos tentaram me afastar do Senhor. Tentaram me tirar do caminho da oração, do caminho da palavra, principalmente na escola. Mas o Senhor, Ele, mesmo assim, foi cuidando de nós. Nunca permitiu que eu caísse nas tentações que muitas vezes eles apresentaram. Algumas vezes no colégio. Tá vendo? Naquela época bem menos que hoje, mas já havia, né? Ué. A insinuação à bebida alcoólica, a insinuação às drogas, à prostituição, sempre tentando essas tentações que são comuns aos jovens, mas o Senhor nos deu graça Tá vendo, João? nessas ocasiões e Não gosta de escutar essas coisas não, né, menino? sempre rejeitando e Só Deus você nos guardou. Mesmo Não é o bambam. naquele ano, principalmente no primeiro ano, né, da perda Não vai cair, do não. meu irmão, Aí namorada 14 anos, tem 15, muito novo ainda, e alguns amigos tentaram nos atrair a esse sentido, mas graças a Deus nós Os estamos amigos da aqui. escola de João. Nunca nos desviamos e o Senhor nos deu graça em nome do Senhor. Bom, após a partida do seu irmão, o senhor sozinho ali, o senhor chegou a já conversar sobre a influência dos amigos, principalmente dos amigos da escola, tentando o tirar. O que foi que o senhor poderia reputar como primordial para o senhor permanecer firme na graça do Senhor? O senhor já como jovem, já com tantas possibilidades, tendo tido essa experiência, né, traumática com relação ao seu irmão, o que foi que o fortaleceu? Quero saber isso aqui para... Eu não tenho nenhuma dúvida que o que me fortaleceu foi a palavra. Olha, João, Foi a palavra. na época que aceitei Jesus, tive a felicidade de encontrar na igreja Tá pessoas no meu... compromissadas com a palavra. E essas pessoas nos adotaram como filhos da fé, para nos dar alimento espiritual, para nos ensinar, para nos fazer fortalecer nesses momentos difíceis. Tantas pessoas que de nós se aproximaram naquela ocasião e fortaleceram e influenciaram positivamente a minha vida e através da palavra. O pastor Ademir Alves foi um deles, a irmã Silvana, sua esposa, que na época foi nossa professora na escola dominical, o irmão Enéas também, irmão Isaías Henrique, irmão Isaac Henrique, que hoje estão ali em Serra Talhada. Esses homens cuidaram de nós, da nossa adolescência, e também a irmã Elenay, não podemos esquecer, que naquela época que nem existia ainda a união de adolescentes, mas a irmã Silvana e a irmã Elenay já trabalhavam com os adolescentes dessa maneira na escola dominical. Isso nos fortalecia, porque nos fazia estudar mais a palavra, e ao estudarmos a palavra vinha a semear, e a semear fazendo com que nós cada vez mais nos aproximássemos de Deus. E isso foi fazendo com que a gente ficasse mais fortalecido. E quando as tentações vinham, essas tentações eram repelidas justamente porque a consciência estava avivada pela palavra. Então, eu entendo que foi a palavra e a ajuda dessas pessoas que Deus colocou na nossa vida. As pessoas imaginam que, por exemplo, quando uma família ela diminui o número de membros, as coisas melhoram a nível financeiro, a nível, enfim.
Isso acontece Deixa mesmo. eu só ir para aqui, para não Não, ficar Rossano, incompleto. assim, se acontece, eu não posso lhe afirmar. Eu sei que nesse intervalo de Só isso. falecimento do meu irmão, nossa adolescência, a porta do meu pai se fechou e agora começamos a viver realmente na dependência de Deus.